Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma aulinha sobre fórmula percentual mínima e fórmula molecular. Então a primeira coisa que a gente vai entender é o que é cada uma dessas fórmulas, o que elas traduzem para nós. Gente, essas fórmulas nada mais são do que maneiras que a gente tem de escrever uma molécula, né? Uma maneira de representar uma molécula, tá? Então a gente já falou de fórmula percentual, na verdade a gente já tem uma aula que foi falado sobre fórmula percentual. Se tu não viu a aula de fórmula percentual, hipótese de Avogadro e volume molar, dá um pause aqui, assiste essa aula, depois tu volta, tá? Então a fórmula percentual é uma fórmula que indica a quantidade dos elementos em termos de porcentagem de cada um. Essa porcentagem, gente, é uma porcentagem em massa. Então, a porcentagem do meu elemento representa quanto da massa total aquele elemento vai representar. Então, eu botei de exemplo aqui, ó, a molécula de glicose, C6H12O6. Do jeito que ela está escrita aqui, eu tenho a fórmula molecular. Eu quero traduzir ela para o percentual. Então, ela vai ficar desse jeito, ó, C40%. O que esse 40% está representando? Que 40% da massa total de glicose é correspondente à massa de carbono. Qual é a massa de carbono aqui na glicose? 6, que é a quantidade, vezes 12, que é a massa do carbono na tabela periódica. 6 vezes 12 dá 72. Tá? A massa molar da glicose é 180 gramas. Então, 180 gramas é 100%, 72 é X. Aí é descobrir que o carbono representa 40% da massa. Hidrogênio, 6,7%. Como que chegou nesse 6,7%? 180, que é a massa molecular, corresponde a 100%. 12, que é a massa de hidrogênio que eu tenho aqui, né? Que é 12 vezes 1. Que é a massa do hidrogênio, 12 gramas representam X. X vai dar 6,7%. Oxigênio, 53,3%. 180 é a minha massa total. A massa do oxigênio aqui é 6 vezes 16, ok? 6 vezes 16 dá 96. Então, 180 é 100%, 96 é X, 53,3%. Então, a massa percentual ela é calculada com base, né, na porcentagem em massa de cada elemento dentro da molécula, ok? Depois eu tenho a fórmula mínima. O que é a fórmula mínima? É a fórmula que representa a menor quantidade de cada elemento. Gente, para eu chegar nessa menor quantidade aqui, eu vou precisar do que a gente chama de máximo divisor comum. Eu tenho que achar qual é o máximo divisor comum de cada um dos índices aqui para eu transformar essa molécula para a fórmula mínima dela. Então, vamos pensar, ó, 6, 12 e 6. Quem que é o máximo divisor comum que vai me dar números inteiros aqui? 6. Então, eu vou dividir todos os meus índices aqui, eu divido todas as minhas quantidades por 6. Vai ficar CH2O. Então, a fórmula mínima da glicose é CH2O, né? Eu cheguei na fórmula mínima de qualquer carboidrato, né? É um carbono hidratado. Então, eu cheguei fazendo a divisão pelo máximo divisor comum. 6 dividido por 6 deu 1, 12 dividido por 6 deu 2, 6 dividido por 6 deu 1. Então, para eu chegar na fórmula mínima a partir da fórmula molecular, eu posso trabalhar com o MDC, o máximo divisor comum daquelas quantidades ali na molécula, e eu chego na fórmula mínima. E a fórmula molecular representa a máxima quantidade de cada elemento que eu vou ter dentro da minha molécula. Então, a gente está no exemplo da glicose, C6H12O6. É o máximo de cada elemento que eu consigo dentro da molécula para eu ter glicose. Então, para eu ter glicose, o máximo que eu posso pôr de carbono são 6, o máximo de hidrogênio são 12, o máximo de oxigênio são 6, ok? Então, a gente tem essas três fórmulas. Eu consigo converter uma fórmula na outra? Consigo. A gente saiu da fórmula molecular aqui e chegou na percentual. Saiu da fórmula molecular, chegou na mínima. Mas eu consigo sair da fórmula percentual e chegar na mínima ou molecular? Consigo. E é isso que a gente vai ver agora, tá?
Para isso, a gente tem um passo a passo, gente. São 8 passos. É tipo receita de bolo. Se você seguir, vai dar certo. Se você resolver não seguir, não vai dar certo, né? Então já tem um passo a passo. O que a gente tem que fazer? Seguir o passo a passo. Não tem erro. E eu vou fazer um exercício com vocês aqui, seguindo o passo a passo para vocês verem, ó. Então, primeiro passo aqui, ó. A porcentagem dada é a massa de cada elemento. Então, eu tenho aqui, ó, 74,1% de carbono. Quer dizer que a massa de carbono é 74,1%. Hidrogênio, 8,6%. Então, a massa de hidrogênio é 8,6 gramas. Nitrogênio, 17,3%. Então, a massa de nitrogênio, 17,3 gramas. Ok, até aqui tudo bem. Agora eu vou para o segundo passo. Calcular o número de mols de cada elemento. Como que eu calculo o número de mols? Massa, Mzinho, que é a massa que o exercício me deu, são essas porcentagens, dividido pela massa molecular. No caso aqui, como a gente está trabalhando com o elemento, vai ser pela massa atômica, né? A massa que está lá na tabela. Então, eu tenho que fazer de 1 por 1. Vou calcular, então, ó, número de mols do carbono. Vai ser a massa de carbono, 74,1, dividido por 12, que é a massa dele na tabela periódica. Número de mols do hidrogênio vai ser a massa que o exercício me deu, 8,6, dividido por 1, que é a massa dele na tabela periódica. Nitrogênio. Número de mols do nitrogênio vai ser a massa, 17,3, dividido pela massa dele na tabela, 14. Então, vou colocar os resultados. 8,6 dividido por 1 dá 8,6. Deixa eu pegar aqui minha calculadora para fazer o resto. Então, 74,1 dividido por 12 dá 6,175. 175. E 17,3 dividido por 14 dá 1,236. Ok. Então, o segundo passo eu já fiz, né? Calcular o número de mols de cada elemento. Calculei. Vou para o terceiro passo agora, ó. Dividir todos os números de mols encontrados pelo menor valor. Então, vamos pensar. Quem é o menor aqui, ó? Eu tenho 6,175, 8,6 e 1,236. O menor é 1,236. Então, eu vou dividir todo mundo pelo menor valor encontrado. Todo mundo eu vou dividir por 1,236. 236, vou dividir todo mundo por 1,236. Então, vou lá para as minhas contas, ó. 6,175 dividido por 1,236. Deu 4,995. Então, deu 5. 8,6 dividido por 1,236. Deu 6,957. Então, 7. Aqui vai dar 1. Ok. Terceiro passo, dividir todo mundo pelo menor número de mols encontrado. O quarto passo é retirar o decimal. Então, se eu tivesse achado, por exemplo, aqui 5,2, então eu ia ter que tirar esse 2 daqui, né? Ou se eu tivesse achado 5,5, aí eu tenho que multiplicar todo mundo por um fator que tire o decimal. Então, por exemplo, se fosse 5,5, eu ia ter que multiplicar por 2. Então, eu ia multiplicar aqui por 2 e aqui por 2. Mesmo se só esse aqui tivesse dado decimal, se eu multiplicar ele por 2, eu tenho que multiplicar todo mundo, tá? No nosso caso, não tinha decimal, ok? Quinto passo, cheguei na fórmula mínima. Então, eu cheguei na minha fórmula mínima com esses valores aqui. Qual que é a minha fórmula mínima? C5H7N1. N. Cheguei na minha fórmula mínima. Ok. Fórmula mínima já está ok. Acabei de chegar aqui. Aí, eu vou para o sexto passo, calcular o meu fator R. O meu fator R, eu faço pegando a massa molecular que o exercício me deu e divido pela massa molecular da fórmula mínima. Essa massa molecular, o exercício te dá, gente, para você poder chegar na fórmula molecular da substância.
No nosso caso, o exercício não deu a fórmula molecular, ele deu uma informação, olha, eu tenho 2 átomos de nitrogênio por molécula. Aqui a gente tem 2 átomos? Não, a gente tem um átomo só. Então, quer dizer que o meu fator R aqui, ó, ele está valendo 2. Eu vou ter que multiplicar todo mundo por 2. Porque o exercício falou que na fórmula final eu tenho 2 átomos de nitrogênio por molécula. E aqui eu só estou com 1. Então, ficaria C10, H14, N2. Essa aqui é a minha fórmula molecular. Ah, vamos supor que o exercício não tenha me dado essa informação aqui, ele tivesse me dado a massa molecular. Então, eu ia pegar a massa molecular que o exercício me deu, dividir pela massa molecular da fórmula mínima, ia calcular fazendo 5 vezes 12 mais 7 vezes 1 mais 1 vezes 14. Ia achar o resultado e ia fazer essa divisão. Ia encontrar um R valendo quanto? Um R valendo 2. O que eu ia fazer? O próximo passo, ó, multiplicar a quantidade de cada elemento por R, que foi o que a gente fez aqui, ó. Multipliquei todo mundo por 2. E aí, o 8º passo é, cheguei na fórmula molecular. Então, eu cheguei na minha fórmula molecular aqui, ok? Então, vocês viram que eu fui fazendo pelo passo a passo, não tem erro, tá? Não tem erro. Vai seguindo passo a passo, que no final dá tudo certo. Nesse caso aqui do meu exemplo, o exercício não me deu a massa da fórmula molecular. Ele me deu a quantidade de átomos que eu deveria ter por molécula de determinado elemento, para já me ajudar nesse R aqui. Se o exercício não der, se ele der a massa, a gente vai fazer pela massa. Acha o R bonitinho, tá? E aí depois a gente consegue chegar tanto na fórmula mínima como na molecular, ok? Pessoal, então é isso. O objetivo dessa aula era mostrar para vocês os vários tipos de fórmula que a gente tem e a maneira de converter uma fórmula em outra. Então, a gente converteu aqui fórmula percentual em mínima e molecular. Aqui a gente converteu fórmula molecular em percentual. Aqui a gente converteu fórmula molecular em mínima e assim por diante, tá bom? Pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido, ok? Até a próxima aula. Valeu!